Salve, salve você corintimano, você corintimana, tá no ar mais um grande podcast, mais um episódio para falar do nosso Coringão, falar da nossa maior paixão aí no futebol. Eu, Guilherme Moraes, estarei apresentando hoje um tema muito legal que a gente vem trazendo com um convidado mais do que especial. E com ele também Bruno Cassiano, sempre me auxiliando aí em mais um podcast, certo, Bruno? Auxiliano? Que isso, irmão? Como assim auxiliano? Você tá de brincadeira comigo, né? Não tô te auxilio pra nada aqui não, irmão. Vai ser errado. Olá, você corintimano, você corintimana. Hoje o convidado é mais do que especial, inclusive eu queria colocar no seu lugar pra apresentar, viu, Gui? Pra te falar a verdade. Pode, fique à vontade pra apresentar, fique tranquilo, o programa também é seu. Ele que é um convidado, ele falou em off pra gente, que se arrumou por completo hoje, até penteou o cabelo, então fica à vontade, Bruno. É uma honra, né, aqui receber e ter aqui para conversar conosco o Alexandre Gimenez, o Gima, o carismático Gima, né, que já fez a gente rir nos bastidores aqui, vai ter muito para contar para nós, né, principalmente os jovens jornalistas aí que ainda não aprenderam a lidar ao certo com isso do profissionalismo e a paixão do torcedor, e tem aquele receio de revelar seu time do coração e ficar nessa prisão sem grades aí, né, Gui? Então, com vocês aí, o Gima, o espaço é todo seu, Gima, se quiser fazer uma apresentaçãozinha aí, e vamos que vamos no assunto. Opa, salve galera, alô corintimanos de todo o Brasil, uma satisfação enorme estar aqui participando com vocês. Vamos trocar uma ideia de igual para igual, agradecer aí a moral de todo mundo e contar um pouco da nossa história aí, Gui Moraes, Bruno Cassiano e toda a turma aí que se liga aí no Corintimanos. Bom, eu também tô engatinhando, né, família? Não tenho nem 15 anos de carreira ainda no jornalismo, mas é impressionante como cada nova experiência ela nos ajuda a amadurecer na profissão, né? Eu que atuei durante 11 anos, né, no canal Esporte Interativo e comecei como... Poucos sabem, hein? Eu comecei como editor de vídeo, né? Eu, quando entrei no Esporte Interativo, ainda metade de um andar, no escritório aqui na filial em São Paulo, né? Na rua Viradouro, ali na Vila Olímpia, nunca esqueço. O Esporte Interativo tinha metade de um andar só. Né? E a gente entrou como editor de vídeo, passou para cinegrafista, teimoso, curioso, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e muita coragem para fazer sozinho, né? Tipo, sendo câmera, sendo repórter, sendo editor. Isso ajudou bastante. Isso foi um aprendizado e tanto. E curioso, né? Que eu entrei, o Esporte Interativo ocupava metade de um andar. Quando eu saí, 11 anos depois... Esporte Interativo já como um braço da Turner, tinha praticamente um prédio inteiro, né? São coisas aí que aconteceram ao longo de todo esse período e muito legal ter participado de toda essa história. E vamos, que eu quero falar de Corinthians também, quero falar de jornalismo esportivo, tô à disposição de vocês aí do Corintimanos, tá falado? Perfeito, Gima. Já pra gente começar a entrar no assunto do Corinthians, você que é... pouco corintiano, vai, não vou nem falar que nem gosta muito do Corinthians. Mas eu queria que você falasse, logo no começo, quando você entrou no Esporte Interativo, você teve dois choques, né? Primeiro você tá ali no programa, de repente tá participando do Rivelino. Do nada você vai fazer participar também de uma entrevista fora do Esporte Interativo, Alberto do Alib saindo ali pela porta dos fundos do Corinthians. E essa emoção, como que lida com isso, hein, Gima? Mano, é complicado, né? Eu costumo dizer sempre que o destino é caprichoso, né? E ele é muito caprichoso mesmo, porque no meu primeiro ano de jornalista esportivo foi o ano que nós caímos, velho, 2007. Ótimo, e assim, olha só que coisa mais maluca, né? A minha primeira externa, né? A gente, na mesma semana que eu iniciei lá no Esporte Interativo, né? Como editor e como câmera, a gente estava iniciando um projeto chamado Papo com Mauro, né? Que era um programa de entrevistas com o Mauro Betting, que é um palmeirense maluco, genial, que eu sou fã demais e aprendi muito com o Mauro.
E é um cara que já começou a me dar essa motivação de, porra, o cara é palmeirense e é um puta do jornalista. Por que eu não posso ser também? Por que eu tenho que me esconder atrás de um time pequeno, atrás de um time neutro e tudo mais? Não. Então, acho que foi uma referência bem legal, né? A primeira entrevista, a primeira vez o primeiro dia de trabalho, gravar um papo com o Mauro, com o Roberto Rivellino, o eterno reizinho do parque, um cara que tem, uma carreira vitoriosa, um dos maiores ídolos do Coringão, e eu já tá lá, tete a tete com o homem, né? Tete a tete com esse cara que é um patrimônio, né, da história do futebol e, obviamente, da história do nosso Corinthians. E isso na segunda-feira, gente. Na sexta, eu fui fazer uma externa no Parque São Jorge para gravar como cinegrafista a apresentação da carta renúncia de Alberto do Alibe. Então, em uma semana, isso lá para agosto de 2007, né? Eu abri os trabalhos no EI com uma entrevista com o Rivellino. Na mesma semana, teve a carta de renúncia aí do Alberto do Alibe, que é um divisor de águas, né, gente? Na história do clube. E não preciso falar o que aconteceu, né? Hein, Bruno, Gui, não preciso falar o que aconteceu no fim da temporada de 2007, né? Ou vocês querem que eu fale? Eu nem lembro. Vamos pular. Eu nem lembro. Mas eu vou falar. Melhor apagar. Mas eu vou falar, porque eu tô nesse papo aí de destino caprichoso. Pois é. Eu jurava, porque assim, o pessoal já sabia lá no EI que eu era muito corintiano, muito fanático. Então eu imaginei que iam me poupar de ter que trabalhar na última rodada do Brasileirão, né? Falei, porra, acho que os caras não... O Corinthians joga em Porto Alegre, a gente não tinha ainda estrutura pra viajar e tal, então acho que os caras não vão me escalar nessa rodada. Lé do engano. Eu fui escalado para o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, no antigo Palestra Itália. E, velho, quer provação maior, velho, do que ver uma última rodada do Brasileirão, o seu time correndo um risco seríssimo de ser rebaixado e você tá no meio dos palmeirenses ali no antigo Parque Antártica. Nossa senhora, cara. Mas foi uma experiência que talvez fosse necessária, né? Pra eu, depois de aturar aquilo, rapaziada, qualquer coisa que viesse pela frente aí eu já tava vacinado, né? Com certeza. Foram 3 meses, 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro e o comecinho dos primeiros dias de dezembro. Bom, o primeiro dia o Rivellino, na primeira semana só a carta de renúncia do Alibe e por último, para finalizar, aí o rebaixamento. É para começar com chave de ouro na profissão, hein? O que vocês fariam no meu lugar? Eu pensei em dar uma migué, eu pensei em, sei lá, velho, matar alguém da família, tá ligado? Eu não posso. A gente ficou em choque. Eu fui no jogo contra o Vasco, cara. Eu vivi aquela adrenalina lá, aquela tensão, aquele sentimento ruim, aquele sofrimento. Aquele sofrimento interminável, velho. 2007 foi uma coisa de louco, porque teve as histórias lá do Felipe, né? Pô, catou pênalti, pegou um pênalti no Goiás lá, começou a alimentar, né? Essa nossa esperança de que o Corinthians não fosse cair e acabou caindo ali na última rodada. Foi cruel. Manos, o jogo do Parque Antártica foi 3-1 Galo. O Galo deu um sapeca no Palmeiras. Tinha o Danilinho, o Tchô, aquele time rápido lá do Atlético Mineiro de 2007. Só que os caras comemoravam. O estádio inteiro lá, tripudiando do rebaixamento do Corinthians. Era um título pros caras, né? Eles não ganhavam nada, né? Quando foi com eles, a gente vibrou pra caramba, né? Então, fazer o quê? Agora é da vez, né? Exatamente. E ainda, daqui a um pouco a gente vai passando pelos anos, tudo certinho, mas em 2012 foi com gosto, né? Porque a gente ganhou tudo e ainda teve o rebaixamento deles. Então não poderia ter um ano melhor ali pro corintiano, que foi em 2012. Mas ali... em 2007, eu quero uma pergunta e uma resposta bem séria, Gima. Naquele Corinthians e Vasco, você também mandou o ar ser a merda? Mano, assim, no estádio, foi muito rápido ali, aquele jogo deu tudo errado, sabe? Deu uma pancadaria do lado de fora. Se não me engano, teve um incidente numa emboscada, né, da torcida organizada. Acho que foi a do Corinthians que fez ali uma emboscada para pegar do Vasco, e aí acabou dando errado, que o da do Corinthians acabou tomando um preju ali. Então
clima meio conturbado, teve retaliação do lado de fora do Pacaembu. Eu lembro que um ônibus da Força Jovem do Vasco foi incendiado. Então, olha o clima, velho. Olha o clima, o cenário que se apresentava ali para a penúltima rodada do Brasileirão. E a nossa situação não era difícil, né? Eu lembro que eu fui para esse estádio para voltar para casa tranquilão, né? Para já pensar no Natal. Pensar no Natal, pensar no Ano Novo e projetar já a temporada 2008, que era só ganhar aquele jogo do Vasco. O Vasco não brigava por nada. O Vasco já estava ali só cumprindo tabela. E o gol foi contra. Então quem que você mandou a M? Antes de mandar o Arce a M, eu mandei o senhor Fábio Ferreira, que foi graças ao desvio no Fábio Ferreira, a bola enganou o Felipe, deram gol lá pro Allan Kardec, gol espírita, mas a verdade é que eu fiquei mais transtornado no jogo com gol contra ali, com o desvio do Fábio Ferreira, que era um zagueirinho azarado, hein, família? Vamos combinar, né? Ruim, né? Não é azarado, é ruim, né? Não, ruim e azarado. Então você imagina, o cara que já não tem condições de jogar no time titular do Corinthians e ainda ter aquele azar do maluco cabecear e desviou no peito dele, pegou o contrapé do Felipe. Aquele ano lá era pra gente cair. Não tem jeito. Infelizmente, foi com requintes de crueldade, porque a gente achava ele meio esforçado, o Fábio Ferreira, mas a habilidade não tinha mesmo não, né? Mas aí que tá, o meu primeiro ano no Rio foi 2010, né? Eu fiquei no Esporte Interativo São Paulo de 2007 a 2010. Quando eu fui pro Rio, eu falei, o que tá acontecendo? O Botafogo tinha sido campeão carioca e os torcedores amavam o Fábio Ferreira, velho. Que ele tava naquela época da cabeleira, né? Eu não entendo muito de cabelo, né? Não é minha especialidade. Mas naquela época que ele tava fazendo uns cabelinhos cheios de marra, né? Cheio de graça. Cada jogo era um cabelinho mais bizarro do que o outro. E ele tava com moral. Ali ele era o titular do time do Botafogo, a torcida gostava dele e tal. Até tentei olhar com um pouco mais de simpatia, viu, família? Pro Fábio Ferreira. Mas enquanto jogador do Corinthians, não dá, não. Infelizmente. Sem chance. Entendeu? Então, antes de xingar o Arce, eu xinguei o Fábio Ferreira naquele fatídico jogo contra o Vasco. Fala aí, Bruno. O Gima, ele tava no segundo pior lugar pra estar no dia do fatídico dia do rebaixamento, né? Que era no Palestra, que o pior lugar era o Olímpico, né? Isso aí, sem dúvida, ali tava um clima horroroso pro torcedor. Eu não sei, hein, mano. Será? Será que onde você preferia estar? No dia do rebaixamento? No Olímpico, no meio dos corintianos, sofrer junto com a Fiel? Ou no meio da torcida rival, mano? Fala pra mim. Sem poder esboçar nenhuma reação. Então, aí você me traz à tona uma cena. Acabou o jogo do Parque Antártica antes do jogo do Olímpico. Então eu era câmera, né, velho? Então eu tava com meu radinho ouvindo o jogo, né? Me segurei pra não vibrar no gol do Clodoetô, né? No gol do Clodoaldo. Clodoetô, né? Alguém que gosta do Clodô. Mas olha que fita. Não, olha que fita. A gente fez o trajeto da arquibancada, do setor de numerada lá, onde ficavam os cinegrafistas, até a sala de imprensa, ouvindo o jogo do Corinthians. Ouvindo os últimos minutos ali do sofrimento. Aí eu fiquei pensando, velho, e se sair o gol? O que eu vou fazer? Tô ouvindo no rádio aqui. É gol importante, é gol final de Copa do Mundo. Será que eu vou conseguir me segurar, mano? Cercado de palmeirense? Nossa senhora. Talvez, família, se tivesse saído um gol no final daquele jogo, eu não ia estar aqui dando essa entrevista aí, participando com vocês. Ou ia estar como o cara que comemorou o gol, né? Largou a câmera no chão, saiu correndo pelo campo comemorando. E atual presidente do Corinthians, né? Já pensou? Já pensou? Um Marte. Olha, aquele realmente estava num lugar bem complicado, porque era comemorado o gol do Grêmio. Comemorava a cada pênalti que voltava pro Internacional, porque eu nunca vi voltar tanto pênalti igual naquela rodada. Nossa. Você tava no momento certo, no lugar certo, hein, Gima? Mas e repercutiu pouco esse lance aí, né, velho? Você imagina se é o Corinthians que precisa voltar 3 vezes um pênalti pra poder acertar um, né? Já pensou? O campeonato era anulado, irmão. É capa do The New York Times, velho. Até hoje durante 2, 3 anos seguidos. Com certeza.
Ia ser muito complicado. Respondendo a pergunta do Gima, onde eu preferia estar, né, particularmente, eu preferia não estar, viu, Gima? Nesse dia eu preferia não estar no dia. Mano, mas aí que tá. Mas hoje eu falo, valeu, velho, valeu a pena. É claro que a gente não precisa chegar no fundo do poço pra dar a volta por cima, né? Se possível, a gente se antecipa. Mas já que não deu pra se antecipar, valeu muito viver aquela dor lá do rebaixamento, porque já em 2008 a gente já teve um ano muito mais tranquilo, quase ganhamos a Copa do Brasil, né? Por um detalhe, por um fio de cabelo. E nessa época eu tava muito frenético nos jogos. Eu lembro que eu fui no Morumbi ali no jogo contra o Goiás, aquela virada histórica, 4-0, depois de perder de 3-1 no Serra Dourada, depois ganhamos do Botafogo nos pênaltis, ganhamos do Sport 3-1 numa final, velho. Como é que você sai do estádio, uma festa fantástica ali, sei lá, 80 mil pessoas ali naquela final Corinthians e Sport, pô, ganhando de 3-1 e não é campeão? Doeu pra caramba, velho, perder aquela Copa do Brasil no ano seguinte. Doeu muito, porque seria um baita cala-boca. Seria um cala-boca, né, mano? 6 meses depois de cair, você já garantia a vaga na Libertadores e ganhando um título nacional. Nossa senhora, velho. Seria um cala-boca se remontando ainda, né? Porque o elenco foi todo reformulado. Saiu cara, praticamente todo mundo. E deu uma liga da hora, né, velho? Pô, André Santos, lateral esquerdo jogando muito. Dentinho, mano, uma fase mágica do Dentinho. O Herrera, até o Herrera deixou saudade ali, porque em 2008 o Herrera jogou muito bem, velho. Fez muitos gols. E, mano, sei lá, Elias, Christian, Douglas. O time era fera, velho. Uma baita dupla de zaga, Chicão e William, que foi, aliás, a base do time, com um acréscimo óbvio, do fenômeno de São Jorge Henrique, e nós fomos bater campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, né, em 2009. E graças a Deus eu estava lá no gigante da Beira-Rio. Tá vendo? Então é aquilo, você perde aqui e ganha ali, velho. Coisas do destino, não tem jeito. Ô Gima, você cobriu a apresentação do Ronaldo? Cobri, velho. Cobri, eu boto aquele dia. Foi um dos dias mais bacanas de todos os tempos, cara. E dei uma rateada, né? Dei uma rateada no final de 2008, porque essa notícia ninguém tava acreditando muito, né? Porra, Ronaldo no Corinthians, vocês estão de sacanagem. Isso aí é lenda. Como assim? Fenômeno, melhor do mundo, nem sei lá quantas vezes. Mano. Nós fomos no Parque São Jorge, 15, 20 dias antes do anúncio oficial, pra perguntar lá pros torcedores, né? O famoso povo fala, né? Quando não tem muita pauta na redação, né? Não tem muito material pra produzir, vamos pra rua, vamos fazer o famoso povo fala. Que é botar o torcedor, botar o povão aí pra dar opinião sobre um determinado assunto, né? Só que, velho, a camisa do EI naquela época era verde musgo. E o Gima, macaco velho, não se ligou. Tava ali empolgadão. Não, vamos lá. Profissional, vamos nessa. Mano, sei que eu vesti a camisa verde musgo, porra. Não consegui nem entrar no Parque São Jorge, né? Por motivos óbvios. Aí acabei fazendo o povo fala sem aparecer, tá ligado? Beleza. Eu fico vivo, tiro a camisa verde, mas vou entrevistar a galera aí com a camisa neutra aqui, sem aparecer no ar com o uniforme na TV, né? Aí a partir de então, o EI começou a disponibilizar outras cores, né? Pra gente poder vestir nas externas. Aí tinha laranja, tinha azul, que eu sempre dava prioridade, óbvio, essa verde. Aí eu sempre deixava no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. Mas enfim. Aí, velho, eu fiz esse povo fala, tal, dei essa rateada aí de verde, o Parque São Jorge, passou, superei. O dia da apresentação entrou para a história como um dos dias mais felizes, um dos dias mais realizadores da história do Corinthians, velho. Porque foi uma fazendinha intimista, com a torcida abarrotando, né? Uma entrevista coletiva inacreditável. Uma entrevista coletiva inacreditável. O tanto de câmera que tinha, tanto de jornalista, TV até do Japão. E de repente você olha ali para a mesa frontal, né? É o Ronaldo vestindo aquela camisa do Corinthians, aquela que tinha uma listrinha preta, né? Branco medial, que entrou para a história, né? E eu lembro muito bem que o departamento de marketing do Corinthians na época tava voando, velho, voando, né? Com o Rosenberg fazendo o trabalho direitinho. E o projeto era 2009 fenomenal. Aí tinha camisa, aí eu lembro que os jornalistas ganhavam
como era época de Ano Novo, Natal, essas paradas, né? Virada do ano. 2 taças de champanhe, tá ligado? Com o emblema do Coringão, entendeu? Tipo, essas pequenas coisinhas aí, esses detalhes que fazem a diferença, né, velho? Mas então, que marca, foi um dia histórico. Foi inacreditável ver o Ronaldo vestindo a camisa do Coringão, ver a fiel torcida fazendo uma festa, na nossa casa, né, de origem, nossa sede social, nosso estádio Alfredo Schurig, as margens da Marginal Tietê. Então, cara, Rapping Hood fazendo lá o MC, a Sabrina Sato. E é aquilo, é quando você vê e fica besta, né, velho? Você fala, caramba, como é que pode, né? Uma coisa que parecia tão distante, para muitos até impossível, e aconteceu o que aconteceu. E aconteceu mesmo, né? Não só a contratação, mais importante do que a contratação de um jogador do peso do Ronaldo, é o que ele entregou dentro de campo, né, familiar? Dentro e fora, né? Porque inclusive, o meu TCC, Gima, na faculdade, foi justamente focado nessa reviravolta que o Corinthians teve, mais na parte do marketing, né? Foi tudo voltado ali para a imagem que o Ronaldo trouxe, o marketing que foi feito em cima dele. Ele ajudou no título de 2009 no Paulista e na Copa do Brasil, mas o retorno financeiro que o Corinthians teve também foi impressionante, que era muito difícil combater o Corinthians financeiramente naquela época, porque o Corinthians estava numa crescente enorme, era marketing para todos os lados, e aí a chegada do Ronaldo impulsionou ainda mais, os títulos também já estavam ali muito próximos, o Corinthians era muito mais favorito para qualquer campeonato que disputasse. Foi uma reviravolta que em 2 anos talvez o mais otimista corintiano não ia esperar, né? E valeu a pena, né, velho? Botar o Fenômeno pra se trocar ali no container, né? Que tinha lá no antigo CT, né? Do Parque Ecológico. Que foi graças a isso que ele foi muito influente, né? Foi essencial para que saísse o centro de treinamento, que é um padrão muito acima da média dos grandes clubes aqui no Brasil, né? Se você for comparar, né? Que clube hoje aqui no país tem a estrutura que a gente tem ali no CT? É complicado, o CT Joaquim Grava é modelo, é referência, e o Ronaldo, ele foi muito importante para essa reviravolta. E dentro de campo também, né, cara? Pô, o que ele fez naquele Campeonato Paulista, o que ele fez naquela Copa do Brasil, né? Exatamente. Vocês citaram 2012, né? O ano maravilhoso, o ano mágico pra gente, campeão da Libertadores e campeão mundial. Sim. Mas eu senti que a minha redenção, né, depois de ter sofrido ali no rebaixamento, de estar no Palestra Itália, no dia do Corinthians sendo rebaixado, foi já em 2009, velho. Porque 2009 foi um ano tão espetacular que, porra, eu fiz o jogo, eu trabalhei naquele jogo em Presidente Prudente. Primeiro gol do Fenômeno, velho. Pô, viajei. Cara, eu peguei um teco-teco da Pantanal, lá em Campinas, no Viracopos. Aquele avião que tem hélice na asa, tá? Eu já morro de medo de avião. Mas assim, fomos, velho. Fomos. Pô, Presidente Prudente é mais longe que o Rio. Você pegar a distância São Paulo-Rio, São Paulo-Presidente Prudente, são, sei lá, 600 quilômetros, né? Isso. Mas foi espetacular. Foi um ano maravilhoso. Esse dia aí do eterno 8 de março, né, de 2009, que é o gol do Fenômeno nos acréscimos. Sim. Saiu tudo perfeito, velho. Quer sair um gol do Fenômeno, que é ter uma história por trás desse gol, né, que é ele desabar ali o alambrado cair, ele comemorar na grade, ele sentir histórico, de perto. Histórico, velho. Fala a verdade, nem no roteiro, que você fica sei lá quantos dias aí arquitetando, não ia sair um primeiro gol tão genial e um primeiro ano tão maravilhoso, né? Porque teve esse gol, eu tenho grandes momentos acompanhando o Ronaldo no Corinthians. Sim. Esse gol, em Presidente Prudente, contra o nosso rival, a gente tava perdendo, num piruzaço do Felipe, e graças a esse gol a gente conseguiu se manter invictos até o final do campeonato, né? Então esse gol é um gol muito marcante. O gol na final da Copa do Brasil foi muito marcante também, né? Porque a gente pegou um Inter, que era um time chato, era um time bom. Tinha D'Alessandro, tinha o Nilmar. Tinha uma base muito forte, né? Tanto que em 2010 foi na Libertadores. Exato. E tinha o professor Tite, né, velho? Também. Era o professor Tite ali, treinador do Inter. Então, foi uma Copa do Brasil muito regular, né?
porque o Ronaldo tinha ido muito bem contra o Atlético Paranaense também, marcando 2 gols no Pacaembu, o Dentinho fazendo um dos momentos dele na Copa do Brasil, né? Porque ele decidiu o jogo no Pacaembu, porque o Corinthians tinha perdido o primeiro jogo por 3-2, e ele decidiu, colocou a bola no bolso ali do jeito que ele gosta e marcou 2 gols. E a gente tava perdendo de 3-0 na arena. Exato. A gente conseguiu fazer 2 gols lá rapidinho nos acréscimos já e trouxemos o 3-2 pro Pacaembu. Aí depois fomos pegar o Fluminense e o Dentinho fez 1-0 no Pacaembu. E eu lembro que lá no Maracanã um jogaço, que a gente abriu 2-0 com o Chicão, com o Jorge Henrique. Aquela campanha foi fantástica. Aquela campanha foi irretocável, né? Ganhar uma Copa do Brasil. A gente ganhou as 2 primeiras Copas do Brasil. 2 não, né? Que a gente ganhou lá em 2002. Mas a gente ganhou em 95 e em 2009 na casa do Grenal, velho. Ganhamos uma Copa do Brasil no Olímpico contra o Grêmio de Jardel, Paulo Nunes e companhia. E ganhamos uma Copa do Brasil contra o Inter no Beira-Rio, né? Não é pouca então, coisa, cara, não. o que eu vou falar dessa temporada 2009? Esqueci, né? A partida apoteótica na Vila Belmiro, né? Que é a cerejinha do bolo aí, uma final de campeonato paulista, e você poder testemunhar esse tipo de situação é para levantar as mãos pro céu e agradecer até o final, velho, pelo amor de Deus. Essa partida foi um complemento geral, né? Porque o Ronaldo fez o que fez, não precisa nem falar muita coisa do gol icônico que ele fez. O Felipe pegou tudo que ele podia naquele jogo, tudo que ele podia não podia, tomou um gol estranho lá, mas ele defendeu tudo naquela partida e depois só foi realmente segurar, jogado mais tranquilo no Pacaembu. Mas são partidas memoráveis de 2009 mesmo, e por incrível que pareça, né? Você lembra de um 8 de março de um Corinthians e Palmeiras, você lembra a final do Campeonato Paulista, o jogo contra o Atlético Paranaense no Pacaembu, o primeiro jogo contra o Internacional no Pacaembu também da Copa do Brasil, e sempre com o Ronaldo sendo o protagonista, né? A carreira dele sempre foi isso, e no Corinthians não foi diferente. Os grandes jogos, o gordo estava lá representando. Foram vários. Quem resolver fazer aí um livro sobre a passagem do Ronaldo pelo Corinthians, tem muita história para contar. Né, porque eu citei os momentos mais marcantes, né, os momentos mais importantes, né, os que vão ficar para a história. Mas a melhor partida dele pelo Corinthians foi numa rodada do Campeonato Brasileiro, daquele ano contra o Fluminense, que ele meteu 3 e, mano, se tivesse mais meia hora de jogo, ele metia mais 3, porque acho que aquele jogo ele chegou na sua, como é que diz, plenitude, né? Ele chegou ali, mano, já embalado, recuperado a confiança. Um gol mais bonito que o outro, né? Uma calma, uma tranquilidade, um faro de gol, né? O fenômeno voltou, né? Essas eram as manchetes na época ali. Sim. E era um time do Fluminense, gente, bom, hein? Era um time que tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores, eu lembro. Tinha Conca, tinha Fred e companhia Neves. Limitada, Thiago Neves, Thiago Silva. E nós metemos 4-2 ali no Pacaembu. Exatamente. Foi um jogo pra história. Esse time do Fluminense viria a ser campeão brasileiro em 2010, né? Foi antes do Corinthians. 10 e 12. Foi antes e depois do Corinthians eles chegaram a ser campeões. E só timaço, né? Que você vê o Inter. O Inter foi campeão da Libertadores no ano seguinte, foi em 2010. Só que em 2009 ganhou a Sul-Americana. Foi o primeiro brasileiro a ganhar a Sul-Americana lá com o Tite e tudo mais. Mas era um time muito bom e o Inter era mordido com o Corinthians, né? O Inter sempre foi muito mordido com o Corinthians. Então os caras... Isso aí vem de 2000... Eu ia falar 2005, né? Do Tinga, pá. Mas é uma rivalidade antiga, né, velho? Se você pegar o que foi lá em 76, né? O Brasileirão de 76, talvez ali tenha começado um pouquinho da rivalidade acirrada entre o torcedor corintiano e o torcedor colorado, né? O Corinthians perdeu a final daquele ano do Brasileirão. A gente queria lotar o Beira-Rio, que nem lotamos o Maracanã, né, na semifinal, na maior invasão da história, né, invasão corintiana de 76, mas não rolou. O time do Inter, direção colorada lá, não permitiu. Isso gerou um clima hostil ali entre as duas partes e tal. Então é óbvio, 2005, o negócio do Tinga acentuou, mas já é uma rivalidade que vem lá de trás, com certeza. Você falou de 76, desculpa te cortar, Bruno, mas parece que é como você fala, né? As coisas acontecem no momento certo. Porque a gente tava numa grande fila, né?
E o de 77, se tivesse um título em 76, talvez o de 77 não teria, com certeza não teria, a mesma importância que ele tem para a história do Corinthians, daquele Corinthians e Ponte Preta. Então, às vezes, a coincidência ajuda muito a engrandecer outras coisas. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não ganhou em 76, teve todos os seus motivos, o Inter foi lá campeão brasileiro, em 77, aquela final icônica contra a Ponte Preta, o Corinthians campeão paulista. E é difícil você pesado, ver, né? É difícil você fazer história, ter um momento marcante na história do clube sem ser campeão, né? Eu desafio vocês a lembrar de algum momento aí, aquele time tal, aquele momento tal, na temporada tal, mas não fomos campeões. 76, a invasão corintiana de 76 entra para a história do mundo do futebol sem que o Corinthians tenha sido campeão. Não adianta, entendeu? Então, pelo que foi apresentado, fora de campo, por toda a atmosfera que foi criada para aquele jogo lá contra o Fluminense, né, as provocações saudáveis entre os dirigentes, né, até o dirigente do Fluminense brincou, desafiou, eu duvido que venham os corintianos para cá, duvidou, e deu no que deu, né? Mas é isso, entrou pra história mesmo sem o Corinthians ser campeão. E sem conversinha de jogar de igual para igual, hein, família? Não tem essa, o Corinthians jogou de igual para igual com o Inter, mas não conseguiu ganhar, etc e tal. Mas entrou pra história sem ser campeão, graças à força da sua torcida. Com certeza. Fala, Bruno. Acho interessante o Gima ter falado, né? Do ano de 2007, que o ano de 2007 para mim foi ali que eu entendi ao certo o que era o corintianismo. 2008 também, porque foi bem dolorida aquela final. E acho interessante também a relação do Verde com o torcedor corintiano e com nós jornalistas. A gente eu trabalhava na Deprima, né? O Gui ainda trampa lá na Deprima. E aí eu era repórter, comecei como repórter lá na Deprima, quando eu ia cobrir categoria de base lá no Parque São Jorge. E pra quem não sabe, o microfone da Deprima, a espuma é verde. Né? A espuma é verde limão, se eu não me engano. Um tom assim, verde, meu garotinho. Verde. Não, e aí a gente entrava, o cara olhava pro logotipo, você veio fazer o que aqui? O logotipo da rádio já tinha, né, o verde já característico. Aí eu falava que ia cobrir, o cara já liberava a passagem assim, meio a contragosto. E aí eu subia, pegava o equipamento com os meninos e descia pro campo. O tanto de xingamento que eu não ouvi no Parque São Jorge, no pé do ouvido, ali no Alambrado, por causa do verde, não tá escrito. Só não perdoa, velho. Exato, o público não era tão grande, né? Mas eu lembro de um dia que eu fui e eu peguei a camisa 12 lá. Nossa senhora, não tinha tantos torcedores da camisa 12, mas tinha uns 15 que me pegou pra Cristo no Alambrado mesmo. E Bruno, mas a gente acha que... Assim, a torcida corintiana, ela pesa muito nessa questão do verde, mas eu imaginava que fosse só a do Corinthians com esse papo aí de verde não. Pois bem, início de carreira ali, 2008, eu fui deslocado para cobrir um Grenal. Fui cobrir um Grenal e essas coberturas que a gente fazia fora do estado, né? O Esporte Interativo em 2008 tinha 1 ano. Então a gente tinha uma equipe reduzida. A gente não tinha equipe para mandar o repórter, o cinegrafista, o produtor e por aí vai. Não. A mesma pessoa vai ter que desempenhar várias funções, né? E assim a gente ia. Eu fazia a câmera, eu fazia o vídeo selfie para gravar as passagens, para depois eu mesmo editar, fechar a matéria e enviar, né? A gente enviava até por FTP na época e tudo mais, né? Que era uma maneira até mais antiga, né? Pra gente conseguir fazer as trocas. E era a época do 4G, né? Pra gente botar aquelas plaquinhas da Vivo no notebook, da Claro, sei lá, eu TIM, né? A gente apanhava muito desses modems, né? Porque nem sempre eles funcionavam, né, nos jogos, e assim a gente precisava mandar os gols ali, tentar até mandar hoje. Antes. Até hoje deve dar problema, né, mas eu imagino que seja um pouco melhor do que há 11 anos, né, 12. Mas se liga, velho, fui cobrir um treino do Grêmio, era um campo anexo ali do Estádio Olímpico na época, e torcedor, presente e tal, bem pertinho dos jornalistas, não tem separação. Só que o Jaco do Esporte Interativo, frio do caramba, né, Porto Alegre, o agasalho do EI é vermelho e branco.
quem vê de longe, meu amigo, acha que é até o jaco da, sei lá, qual que é o nome da torcida do Inter? Camisa 12. Camisa 12. A Super Fico, sei lá. Eu sei que os caras bateram o olho no meu agasalho e começaram a me xingar muito, velho. Muito. Mas nesse aí eu consegui me safar, porque o uniforme embaixo que eu tava, passei frio, né? Mas eu tava com a camisa azul do Esporte Interativo por baixo. Então eu tirei, e os caras até vibraram, né? Quando eu tirei assim o agasalho vermelho pra ficar de azul, e você vê, né, velho? Eu vou te falar, é uma rivalidade também monstruosa, né? Lá no Rio Grande do Sul. É uma rivalidade absurda, porque não tem um terceiro time, né, velho? Ou é Inter ou é Grêmio, um abraço. E os caras especial. Eu não sei se o Inter tem isso, né? De tipo, não poder azul, não poder. Tem. As cores. Deve ter também, né? Tem. Mas a do Grêmio foi demais. Os caras fizeram tirar o agasalho vermelho e branco ali. Porque é aquilo, né? A mesma coisa que você falou aí da história do verde. Só espuma verde, né? Na torcida do Coringão. Eu já vi um cara voltar descalço do Pacaembu, velho. Que ele tava aqueles Headley verde musgo, verde alguma coisa, tá ligado? É, meu amigo. É embaçado. É embaçado. Na dúvida, dá uma repassada aí no vestuário pra poder passar uma tarde agradável no estádio lá em Itaquera, lá na arena. Mas eu ainda relevava, Gima, porque o pessoal que ia cobrir na arena, o Gui pode falar mais sobre isso, o pessoal que ia cobrir na arena, aí o pessoal sofreu um pouco mais, que a distância pro campo é um pouquinho menor, né, do que lá do Parque São Jorge, e fica ali no pé do ouvido o tempo todo ali dos repórteres, o povo incomodava o negócio da espuma verde, viu? Sim. Mas tá bom, pelo menos tem que acontecer essas coisas aí pra gente aprender também, né, velho? Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, entendeu? Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. É você se enquadrar ali e evitar passar por algum tipo de sufoco lá na frente. Não tem jeito, velho. Com certeza. Gima, agora eu quero que você analise e até a sua trajetória dentro do jornalismo esportivo de 3 datas. 5 de maio de 2010, 4 de julho de 2012 e 16 de dezembro de 2012. Primeira, Corinthians e Flamengo, Libertadores 2010. Puta tava merda. nesse jogo? Eu tava como torcedor, velho. 2010, uma derrota dolorosa, ano de centenário. E é curioso, né? Porque a gente tem muitas eliminações nesse maldito critério do gol fora. Ah, 1-0 é melhor que o 2-1. Pô, por quê, velho? Quem falou? Por que eu marcar 2 gols em casa é pior do que o meu adversário que só marcou 1 gol no Maracanã? Né? Então foi doloroso demais. E na época eu fui também no jogo do Maracanã. O Coringão jogou nada. Uma partida bizarra. Foi horrível, mano. O jogo foi muito ruim porque choveu demais. Foi. Né? O dia inteiro, a noite toda, uma tempestade. Eu nunca vi chover tanto no Rio. E olha que depois daquilo eu ainda fui morar 10 anos no Rio. Nunca vi chover tanto, velho. Juro. Choveu absurdo. O Flamengo teve um jogador expulso. Né? O Maicon foi expulso. A gente com a mais. Sim. E conseguimos perder o jogo de 1-0. Né? E vou falar, velho. Aquele ataque dos caras me dava calafrio. Negócio de Império do Amor, não deu muito certo? Não deu. Mas contra o Corinthians, deu. Contra o Corinthians, os caras fizeram a diferença, velho. Era Wagner Love e o Imperador. E realmente foi traumático. Foi traumático, principalmente porque foi no detalhe. A gente perde de 1-0 no Maraca. A única chance do Corinthians nesse jogo foi uma chance claríssima numa jogada. A única jogada boa do Ronaldo no jogo, que ele faz uma jogada de linha de fundo, cruza. E aí, qualquer um podia escolher quem vai cabecear pra dentro. Só que aí foi o Yarley e o Jorge Henrique, os dois na mesma bola, um cabeceou a cabeça do outro, a bola saiu pela linha de fundo e o Corinthians voltou para São Paulo com a derrota. Mas a gente podia ter empatado nessa jogada, né? Infelizmente, ficou um deixa que eu deixo, uma indefinição lá do Yarley com o Jorge Henrique, depois a jogada do Ronaldo, e nós perdemos de 1-0. No Pacaembu, vocês estavam lá, não? Não, nesse dia não, tava infartando em casa mesmo, principalmente naquela falta do Chicão, os 46 do segundo tempo. Festa monstruosa e por incrível que pareça, o climão, né, velho? O clima de Libertadores pra gente já era uma coisa acima, né, de qualquer outro jogo, de qualquer outra competição, porque a gente sentia mais uma Libertadores, a gente queria mais ganhar esse campeonato, né? E o Corinthians jogou muito bem, velho. O time do Corinthians era bom. Eu tenho pra mim que a gente ia dar trabalho essa Libertadores. Ia dar trabalho, porque era um time certinho. O erro foi liquidar logo no primeiro tempo. Se de repente virasse 1-0,
a gente voltava pro segundo ainda martelando. Mas como virou 2-0, a gente só precisava daquilo para passar de fase, talvez tenha havido ali um relaxamento natural, né? O destino caprichoso também, né? Que tem tudo guardado, ali tinha tudo guardado para 2 anos depois, mas foi um baque, foi uma facada. A única jogada ali dos caras, Kleberson acha uma bola ali pro Wagner Love, e impressionante, eu lembro bem, velho, eu tava na curva, eu tava bem a Gaviões esse dia, e puta merda, como eu me desesperei com aquela trancinha vermelha dos infernos, viu? Porque e a comemoração dele, mano? Numa frieza, né, velho? Numa frieza, ele tocou do lado do Felipe, correu pro abraço, tinha um montinho barulhento de torcedores do Flamengo ali na pontinha, que é lógico que iam fazer, a partir daí é que eles iam tomar conta, eles iam começar a gritar, né? Então foi uma lembrança, acho que foi uma das piores do Pacaembu, hein, família? Acho que pior que essa, só a derrota pro River, sei lá, 2006, aquele jogo do quebra-quebra, né? Ou a goleada que nós tomamos do São Paulo, velho. Ou a goleada que nós tomamos do São Paulo em 2005, com o Passarella lá de treinador, né? Acho que, sei lá, foram os 3 piores momentos do Pacaembu. Eu ainda coloco um 1x0 pro Vasco, acho que dá pra incluir também, né? Esse ser o 1x0 pro Vasco em 2007. Mas morro de saudade, viu, família do Pacaembu? Morro de saudade, porque a gente elenca aqui os momentos ruins, mas vai faltar tempo pra gente começar a falar dos momentos bons aí, porque é impressionante quantos e quantos capítulos felizes o Corinthians escreveu ali no Paulo Machado de Carvalho, né? Dá uma saudade danada. É muito Corinthians esse estádio, né? O Pacaembu é muito Corinthians, né? É muito. Saudosa maloca. E aí a gente vai pra 2012, Gima. Aí é Libertadores e o Mundial. Não tem o que falar, né? Pacaembu, talvez... foi pequeno aquele dia, né? Rapaz, e foi difícil, hein? E foi complicado, foi complexo. A gente tinha um trauma lá das oitavas de final, né? A gente tá citando uma derrota nas oitavas pro Flamengo. A gente não tá conseguindo passar das oitavas, né? Aliás, um ano depois a gente não conseguiu passar da pré-Libertadores. Mas isso só ajudou a escrever, né? Uma história ainda mais fantástica, né? O Corinthians se livrou desse fantasma das oitavas numa vitória incontestável, né? Metemos 3-0 no Emelec e se tivesse mais tempo nós fazia mais. A gente fazia mais gols. O jogo lá no Equador tinha sido bem complicado, né? Foi um jogo que o Corinthians teve, sei lá, acho que 8 cartões amarelos. Estreia do Cássio, né? Que é coisa mais caprichosa do que você ter um goleiro titular falhando no fim de semana, né? Que é o Júlio César. Custou a nossa classificação ali no Paulista de 2012, mas há males que vem para bem, né? Então as falhas do Júlio só serviram para o Cássio entrar no time, fazer uma grande estreia no Equador e ser um dos protagonistas aí desse título, né? Que história, né, gente? Eu gosto de começar desde o início, mas se eu começar do início eu vou lembrar do gol do Ralf contra o Tátira e depois aqueles jogos lá na primeira fase. Falei do Emelec aqui, o gol do Paulinho contra o Vasco, aliás, também estava lá, graças a Deus. Aqueles 50 minutos, né, que foram o passe errado do Alessandro até a conclusão do Diego Souza, pro milagre do Cássio, né? Tudo aquilo demorou demais. Aí o gol de cabeça do Paulinho. Depois o gol mais bonito da Libertadores, pra mim, foi o gol do Sheik lá na Vila Belmiro. Tava no ângulo. Twitter do Corinthians até tweetou esses dias aí que faz 8 anos, né, daquele gol. Gente, aquilo lá foi poesia pura, né? Pô, o cara parou a bola, ela dormiu, deu um tapa, entrou na gaveta, nenhum goleiro do mundo pegaria aquele chute, velho. Não pegava não, mano. Não pegava não. Talvez esse gol fosse comparável ao do Romarinho na Bombonera, que é também outro privilégio, que eu estive na Bombonera, aquele calor, aquele ambiente extraordinário que você não vê em lugar nenhum, que é o estádio inteiro cantando a mesma música. Não tem essa. Pô, velho, esse é um sonho de poder estar num lugar desse, viu? Não é que toda torcida é igual, até pode ser, de pertinho, toda torcida pode ter lá suas semelhanças, mas não adianta, você chega lá na Bombonera, primeiro que o bagulho é um prédio, né? Primeiro que o negócio é verticalzão, você tem medo até de desabar e cair ali dentro do gramado. E segundo que é todo mundo cantando umas músicas muito loucas, né? Uns mantras lá dos argentinos, que eles têm o estilo deles, né? Prato, aquela, enfim...
aquela característica toda de torcedor latino mesmo, né? E a torcida do Boca, a La Doce, ela é fabulosa. Eles idolatram demais o Maradona tava lá. E eu posso dizer, gente, vi a pichação na arquibancada da Bombonera. Romarinho é melhor que Maradona. Que momento, hein? Que momento. Pra depois tudo se acabar, dia 4 de julho de 2012, o eterno dia da libertação corintiana. Ave Maria, assim o coração não aguenta, hein? Fazendo só um adendo a essa história do Romarinho, eu tava vendo esses dias o Alex comentando que a sorte é que o Romarinho não sabia o que tava fazendo lá, né? Ele não tinha a menor noção de onde ele estava ou o que ele tava fazendo. Porque o cara, pra dar uma cavadinha daquela ali também, amigo, você tá de brincadeira. É uma Mano, graças a Deus, hein, velho? Porque ele não sabia onde ele tava. Ainda bem que ele não sabia. Ainda bem que o cara era louco, mano. Você é louco. Mas totalmente. Você sabe que, velho, esse gol, ele teve uma participação essencial do Sheik, né? A gente fala, muito só lembra do Sheik dos gols lá contra o Boca, né? Mas eu já citei aqui o golaço na Vila, né? Importantíssimo, apesar dele ter sido expulso, né? Numa infantilidade ali de uma entrada no Neymar, mas... Enfim, que seja assim, né? O cara seja expulso sempre depois de fazer o gol da vitória, né? Mas exatamente, o giro do Sheik, ele domina, ele dá um giro depois de receber uma bola do Paulinho, enfia na medida, né? Pro Romarinho ter tranquilidade de fazer o quê? Pô, vou tentar... Sabe aquele rachão que rolava na fazendinha depois do treino? Era isso. Foi aquilo que o Romarinho jogou... vou jogar por cima do goleirão aqui, daqui a pouquinho ele me paga o refrigerante e tá tudo certo. Vou passar e foi demais. Ele. Gente, se a gente não volta com o empate de Buenos Aires, se a gente volta com uma derrota, ia salgar. Eu acho que ia ser bem complicado, até pelo abalo emocional de perder uma invencibilidade e de ter que reverter uma desvantagem. Nunca tinha chegado à final. De um lado, o Coringão nunca ganhou uma Libertadores. Do outro, um time que tá buscando o 7º título. Porra. Entendeu? Então, foi crucial. Foi crucial esse gol do Romarinho. E como eu sempre falo do destino caprichoso, né, gente? Puxa o VT desse Corinthians e Boca aí. Vê o que acontece no último minuto da partida. Um lance, sei lá, velho. Um lance... Não era pra ser mesmo, né? Não era pra ser. Acho que, se não me engano, era o Santiago Silva, acho, o tanque, dá uma cabeçada no travessão, ela volta. O tal do Civitanic, que era o atacante do Boca na época, ele podia escolher o canto, velho. Ele tava ainda pequena área, era só chapar a bola na direção do gol, que era 2-1 Boca. E ele chutou pra fora, velho. Nessa hora, gente, eu já tava chorando, porque eu tava no meio da torcida do Boca. Ó o destino caprichoso aí. 2007, chorei de tristeza no meio da torcida do Palmeiras. 2012, chorei de alegria no meio da torcida do Boca. Foi a reação que eu tive ali depois do gol do Romarinho. Porque é aquilo. Se eu passei apuro no Parque Antártica, você acha que no alçapão ali, na Bombonera, né? Na mística da Bombonera, eu também não ia gelar? Gelei, mano. Mas, graças a Deus... As lágrimas foram confundidas. O pessoal achou que eu era um baita torcedor do Boca, acharam que eu tava triste do Boca ter tomado aquele gol do Romarinho ali, mas... abraçaram pra consolar, né? Exatamente. Mano, saí correndo, velho. Saiu o gol do Romarinho, eu saí correndo de um lado pro outro. Não queria ficar parado também, porque os caras iam ganhar a situação. A Argentina é complicado, velho. Os caras ficam te medindo, os caras ficam te olhando, ficam marcando ali a sua reação. Então eu preferi sair correndo já na direção da sala de imprensa. E foi através do monitor que eu vi essa jogada do Civitanic. Que ele perdeu. E aí, velho, campeão, mano. Se o Romarinho fez esse gol. E se o Boca não conseguiu virar o jogo ali, depois de uma jogada claríssima, eu falei, é campeão, ninguém tira. Tanto que eu até falo na matéria, eu lembro até hoje, e eu falo, 4 de julho, o dia da libertação norte-americana, bababá, tem tudo para ser o dia da libertação corintiana. Quem viver, verá, e quem viveu, viu, né, família? Graças a Deus, deu tudo certo para nós. Tudo certo, 2 gols do Sheik, só alegria, tanto que o Corinthians foi um jogo bem fraco tecnicamente, mas as oportunidades que o Corinthians teve, foi lá e marcou. E aí, por último, terminando essas datas, só para finalizar o ano de 2012 aí, né? Japão, mais uma invasão, mais uma história sendo escrita, mais uma vez o mundo conhecendo o Corinthians.
Fantástico, fantástico. Essa história, infelizmente, eu não fui testemunha ocular da história. Porque eu cheguei a pedir o visto, a gente estava com um projeto bem legal lá na TV com o Cajuru, né, que a gente fazia a coordenação, também a produção do programa. Foi dessa maneira que a gente fez a cobertura na Bomboneira e estava tudo certo para a gente ir para o Japão também. Só que o Cajuru teve um problema de saúde, ele teve que se afastar da TV naquele período e acabou que a TV não mandou ninguém, né, para o Japão. Na verdade, foi o André, né? O André Henning foi, né, como representante da emissora, mas ele foi por conta, né? Ele foi porque... E hoje eu me arrependo muito de não ter ido também, né? Porque seria um momento crucial, seria maravilhoso poder viver esse... que para muita gente é o momento mais importante da história do clube, o momento mais especial da história do Corinthians, campeão mundial no Japão, né? Mas nem por isso foi menos saboroso, né, família? Viu o jogo na casa da família, aqui em Diadema mesmo, churrasco, ninguém dorme. E também foi uma sensação muito boa, família toda corintiana, você curtir um título perto de quem sempre viveu o corintianismo com você, né, velho? Eu dou muito valor a isso, porque eu aprendi muito de Corinthians com a minha família, com meu pai, com meu irmão mais velho, com os meus tios. Então, acho que de qualquer maneira, valeu a pena poder vivenciar o título mundial perto daquela galera que me passou, né, a importância do Corinthians, né, na vida de cada um. Então, cara, foi crucial, é o último sul-americano campeão mundial, e se Deus quiser, o próximo sul-americano campeão mundial. Com certeza, com certeza. A gente já tá entrando aqui na parte final já do nosso podcast. Passa rápido a conversa, hein? Bate-papo muito bom. E eu queria que... Passa muito rápido. Eu queria, Gima, que você falasse brevemente sobre essa questão do lado profissional e o lado torcedor. Como que é lidar, como é para você em rede social, principalmente hoje tem que ter um cuidado muito grande para poder tá escrevendo, para tá falando alguma coisa na internet. Como que é lidar com o lado da emoção e o lado da razão? Cara, é bem difícil, é um eterno dilema, é o que eu falei pra você, né, porque no esporte interativo, no nosso início, o UAI sempre foi um canal que fez questão de estampar qual era o clube de cada apresentador, de cada repórter, de cada jornalista, e isso eu sempre achei fantástico, só que chega um determinado momento que você fica... mais conhecido, você começa a frequentar mais estádios, isso aí já se torna um problema, mas para mim eu sempre preferi assumir qual é a real, qual é a verdade, qual é a minha essência. Se eu sou jornalista esportivo, graças ao Corinthians, graças à minha paixão como torcedor. Se não fosse a paixão como torcedor, eu jamais viraria um jornalista esportivo, né? Tem um ditado muito bom que eu uso para minha vida, que é: cada escolha é uma renúncia. Então, como eu falei no início da nossa entrevista, eu não escolhi um time pequeno para poder passar de neutro. Eu prefiro passar a verdade, eu prefiro passar a credibilidade e jamais negando esse meu time do coração. E quanto à nossa postura em rede social, no ar, na TV, no rádio, na live, etc e tal, eu sempre tive para mim o quê? Exaltar o meu time, ponto. Sem depreciar, menosprezar ou ofender os rivais, ponto, porque é aí que os caras se perdem, é aí que você acaba escorregando, vacilando, e dependendo do vacilo, um erro que pode te custar caro lá na frente, entendeu? Então, é exaltar o meu time do coração, isso eu faço sempre, tô publicando minhas idas ali na arena, seja no tour, seja na central do Timão, etc e tal. Então isso eu não nego e jamais vou negar. Agora, eu também não vou sair provocando, usando os nossos termos que a gente usa na linguagem informal, no bate-papo ali no boteco, tomando uma cerveja antes do jogo e tal. Você tem que ter cuidado, né, gente? Tem que ter cuidado. Eu já fui ouvinte, eu já fui telespectador e eu já me irritei muito com jornalista clubista. Então eu procuro estampar que eu sou corintiano, mas dentro das minhas análises, passar credibilidade, passar coerência, e por aí vai, entendeu? Só tem que ter cuidado, porque hoje em dia as nossas ações, elas têm uma repercussão muito maior. Antigamente você podia fazer, pintar e bordar, que poucos tinham conhecimento
do que você andou falando de errado ou não. Hoje, cara, tá muito séria a coisa, a patrulha é enorme. E assim, então na dúvida, foca nisso que eu tô falando, é exaltar o seu time, entendeu? E evitar entrar numas de cair em provocação, por exemplo, ficar batendo boca com o torcedor do Flamengo, que quer falar no Twitter que o Flamengo é maior que o Corinthians, ou o torcedor do Palmeiras, que quer menosprezar o Mundial de 2000. Sabe, esse tipo de situação, velho, não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum, porque ele não vai me convencer de nada, eu não vou convencer esse cara de nada, tá ligado? Exatamente. E aí, velho, é a mesma coisa essas discussões de política, etc e tal, que hoje em dia tá arrebentando com o país. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Então essa é uma frase maravilhosa pra você ter o seu equilíbrio, pra não surtar, tá ligado? Pra você também não entrar numas de tipo, pô, só pensar naquilo. Ai, o que eu vou responder agora pra esse cara? Ai, qual provocação que eu vou usar aqui, etc e tal. Então, velho, eu procuro sempre evitar esse tipo de choque, né? Esse tipo de rota de colisão. Porque, velho, se eu xingar esse torcedor do Flamengo, ou querer provocar, ou alfinetar de alguma maneira, eu não vou estar alfinetando só o cara. Vai ter uma legião de outros torcedores, sejam amigos ou não, mas que também sejam torcedores do Flamengo, que já vão se voltar contra mim, entendeu? Então tudo tem um peso. Então vale a pena exaltar o nosso e fazer a análise criteriosa, coerente, do jeito que tem que ser, e evitar entrar em rota de colisão, velho. Porque a rede social ela não pode entrar nessa onda de quem é mais malandro, tá ligado? Quem é melhor que ninguém? Ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém sabe mais do que ninguém vai convencer ninguém, tá ligado? De que um time é melhor que o outro, de que um jogador é melhor que o outro. Cada um tem a sua opinião, velho. E as opiniões têm que ser respeitadas, não tem jeito. Sim, com toda certeza. Muito bem aí o Gima. Bruno, mais alguma coisa? Pra gente poder liberar o Gima também? Eu agradeço de estar aqui, né, conversando com o Gima, que é uma referência para nós, e hoje é um colega também, né? Esse colega o Gima citou a Central do Timão, é um colega lá da Central do Timão, colega de trabalho hoje em dia. Eu tenho esse privilégio de poder falar isso, chupa Guilherme, e agradecer a presença dele aqui, né, que para brilhantar um pouco mais do nosso podcast, e que ficou mais um bate-papo sensacional aí para o nosso público. Pô, velhos, eu que agradeço. Brigadão, hein? Gui, Brunão, toda a galera aí que vai prestigiar o podcast aí do Corintimanos. E é isso, velho. Tamo aí à disposição. Obrigado pela moral aí, obrigado pelo espaço. Falei demais, né? Vacinado com agulha de vitrola, mas não tem jeito. Quando começa, a gente não para. E recordar, né, gente? Pô, recordar momentos do Coringão é sempre bom, velho. Não cansa nunca. Então, pô, tô à disposição. Sucesso pra vocês aí. E sempre que precisar, conta com a gente. Brunão, te vejo na Central do Timão, hein? E quem sabe o Gui também, né? Nós. Quem sabe, né? É isso, gente. A gente vai encerrando mais um episódio aqui do Corintimanos. Eu também agradeço imensamente aí o Gima, o Alexandre Gimenez aí, por ter participado do nosso podcast, ter conversado, ter passado toda essa visão aí de torcedor dentro do gramado, toda a sua trajetória no começo aí como jornalista esportivo, e passar essa visão de tranquilidade, de paz aí que a gente também tá precisando, certo? Muito obrigado, Gima, de coração. E você que tá curtindo o nosso podcast, e também curta nossas páginas nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo que tiver de Corintimanos pode curtir. Se inscreva também ali para estar recebendo as notificações no Spotify, e a gente vai crescendo conforme o tempo vai passando, certo? Muito obrigado você, Corintimano, seu papo de mano pra mano, seu papo de mano pra mana. Falou, até a próxima.